E aí, pessoal? Espero que estejam todos bem. Na aula de hoje, vamos falar sobre a Amazônia, ok? Mas antes, eu quero mostrar para vocês um mapa. Nesse mapa, que mostra para nós os territórios, os estados do Brasil, esse mapa político brasileiro, a gente observa aqui que a sigla AM faz referência ao estado do Amazonas. Ele é nada mais nada menos que o maior estado do Brasil em tamanho. É o maior estado em extensão territorial. Ele é o estado do Amazonas, ok? Mas o termo Amazônia vai muito mais do que além do estado. É mais complexo. Existem muitas informações ligadas a esse termo. Vamos lá ver. Nessa tela, a gente observa a Amazônia como região. Aqui no mapa, a gente observa a região do Nordeste, aqui a do Centro-Sul em amarelo, e aqui em cima a verde Amazônia. Então a gente observa que dentro dos complexos regionais, esse é o complexo da Amazônia, ou seja, como região, ela tem 4,5 milhões de quilômetros quadrados, tem a menor densidade demográfica do país, ou seja, a população está concentrada em pontos desse território verde. Tá? Ela não está totalmente espalhada, não existe esse equilíbrio. Então ela tem uma baixa densidade demográfica. Diferente aqui do sul. Aqui no centro-sul, essa região em amarelo, os estados têm alta densidade demográfica. A população está aproveitando cada espaço do território, ela está distribuída. Principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, onde a população está bastante espalhada pelo território desses estados. Já aqui, nessa região da Amazônia, a população está concentrada em certos pontos. Ela não está espalhada, não está aproveitando todo esse gigantesco território. Portanto, é uma baixa densidade demográfica e a menor densidade demográfica do Brasil. Tá? Abrange também em totalidade os seguintes estados: Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Acre e Rondônia. Em parte, apenas parte dos estados de Tocantins, Maranhão e Mato Grosso. Ok? A gente observa aqui que o Mato Grosso tem a cor amarela do Centro-Sul e parte dele está aqui na região Amazônia, ok? Em verde. Vamos embora. Como bioma, a Amazônia abrange 7,5 milhões de quilômetros quadrados, quase a metade de todo o Brasil. Tá? Abrange países também, ela passa por outros países, como a Guiana Francesa, o Suriname, a Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, ou seja, ela passa pela fronteira do Brasil e acaba abrangendo esses países vizinhos ao nosso país. E como bioma, pessoal, ela possui uma umidade elevada, uma evapotranspiração significante. O que é evapotranspiração? Evapotranspiração é a transpiração, a respiração das plantas, dos vegetais. E sabemos que essa população é colossal na Amazônia. Existem árvores de alto porte, de médio porte, uma vegetação exuberante que vai aí fazer com que a evapotranspiração seja gigantesca. Tem a temperatura elevada, as temperaturas estão próximas, em média de 25 graus, 28 graus durante todo o ano. E a chuva de convecção, aquela chuva torrencial, aquela chuva que praticamente todos os dias acontece devido à elevada temperatura e a grande umidade, a grande quantidade de água a céu aberto que existe nessa localidade, que vai fazer com que seja evaporada essa água e precipitada em forma de chuva. Quase todos os dias chove, do bioma amazônico, nessa região norte do Brasil, ok? As formações vegetais da Amazônia: floresta latifoliada, folhas largas, folhas grandes, também o cerrado, campinarana, vegetação aluvial, vegetação de restinga, campo salino. Temos aí várias formações vegetais, ok? E está aqui um esquema que vai mostrar para nós como funciona essa vegetação na Amazônia. Temos a mata de Igapó, que é muito próxima aqui às águas, muito próxima à bacia.
A mata de várzea, que já se encontra aqui na margem, né? Na margem do rio. Lembrando, a mata de igapó está aqui no rio praticamente, né? Está mergulhada. A mata de várzea está na margem desse rio. A mata de terra firme já está mais afastada, na própria terra firme, como o nome diz. E mais adentro, mais ao interior, existe a floresta semiúmida, né? A floresta semiúmida na região da Amazônia, ok? Então está aqui um esquema que mostra para nós esse tipo de vegetação. Desde o próximo do rio, mata de igapó, mata de várzea, mata de terra firme, até aqui a floresta semiúmida mais afastada, ok? E dentre os aspectos climáticos, nós vamos ter aí o clima equatorial como clima predominante na região da Amazônia. Tá? A gente tem aí uma alta pluviosidade que varia de 1.500 milímetros a 3.300 milímetros anuais, com uma temperatura média anual de 25 graus, favorece o desenvolvimento de várias espécies vegetais. Tá? A gente tem aqui o climograma que mostra para nós Boa Vista em Roraima, tá? Com uma leve queda aqui nos meses de inverno e chove bastante durante todo o ano, principalmente no meio do ano. O climograma de Porto Velho e de Manaus, né? Principalmente Manaus, com uma chuva concentrada durante todos os meses do ano e uma leve queda de temperatura aqui nos meses de maio e junho. Ok? Então temos aí clima equatorial como clima predominante na região da Amazônia, ok? Dentre os aspectos físicos da Amazônia, nós vamos ter aí solos arenosos e pobres em nutrientes, serrapilheira e relevo plano. Né? Um relevo plano, um relevo que favorece a navegação. Não existem aqui nessa região da Amazônia acidentes geográficos, mas o lado negativo é que os solos são arenosos e pobres em nutrientes, principalmente devido ao processo de lixiviação. A gente vai ver lá na frente. Como bacia, é nada mais, nada menos que a maior bacia hidrográfica do mundo, do planeta. Tá? 20% de toda a água doce que existe na Terra está aqui na região da Amazônia. Localiza-se o rio Amazonas, né, como o maior rio do mundo, 6,9 mil quilômetros de extensão é o rio Amazonas. Ok? Vamos lá. Na Amazônia Legal, nós temos aí 55,9% da população indígena brasileira. Então é uma área aí que vai ser extremamente significativa, né, um patrimônio para o Brasil. Nós temos aí uma área que vai abranger, né, todos os estados da região norte, que são eles Acre, o próprio estado do Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará, Amapá e Tocantins. Pega também parte aqui do estado do Maranhão, que pertence à região Nordeste, e pega o estado de Mato Grosso, que pertence à região Centro-Oeste brasileira. Tá? Então temos aí a Amazônia Legal, que é uma área aí, com o objetivo de planejar e promover o desenvolvimento econômico e social desses estados, né? Da população desses estados. Então vamos lá. Não poderia deixar de falar sobre a Zona Franca de Manaus, né? Uma zona franca dentro do estado do Amazonas, né? Em Manaus, que é a sua capital, que tem aí a isenção de impostos, bens de consumo e gera 62 mil empregos diretos àquela população. Né? Então é extremamente importante para a economia da região norte, do estado do Amazonas, a Zona Franca de Manaus. Ok, pessoal? E para terminar, a gente vai falar sobre a lixiviação do solo na região amazônica. Né? Lixiviação essa que faz com que o solo possa ser pobre em nutrientes. Né? A consequência disso é que o solo seja infértil muitas das vezes, porque a atuação constante das chuvas, né? Eu disse que é uma área que chove bastante, do clima equatorial, né? Deveria tornar o solo totalmente inviável ao cultivo pela ação da lixiviação. Né? É o que? Toda essa água da chuva acaba lavando o solo. A gente sabe que água demais no solo também é prejudicial. Né? Essa água demais acaba retirando nutrientes importantes desse solo, fazendo com que o solo perca esses nutrientes e fique fraco, fique impróprio, né, para a agricultura. E além disso, as folhas que caem sobre o solo permitem uma renovação da matéria orgânica, oferecendo alguma fertilidade. Então é importante, né, a gente ressaltar isso, porque apesar do solo ser fraco, não ser um solo muito fértil devido à lixiviação, devido à quantidade de chuvas que acaba lavando essa terra, esse solo,
né, ele mantém um pouco de nutrientes devido às folhas que caem das árvores e acabam se decompondo ali, nutrindo, mesmo que seja um pouquinho, esse solo. Ok? Agora, um outro problema, né, de modo geral, sem a vegetação florestal, a Amazônia apresentaria problemas com a redução de chuvas e a laterização. A laterização é o processo de formação de uma crosta ferruginosa, né, camadas de ferrugem, né, que reduz a fertilidade do solo e facilita o processo erosivo, podendo resultar na formação de um verdadeiro deserto. Né? A gente chama isso de desertificação. Né? Poderia acontecer se a vegetação da Amazônia fosse retirada. Okay? Já as queimadas preocupam muito, né, em função do desequilíbrio gerado pela ação do calor. A intensificação das queimadas que atingem mais fortemente as regiões com desmatamento pode tornar o solo infértil e, consequentemente, improdutivo. Né? Lembram da agricultura itinerante que coloca fogo no solo com a intenção de nutri-lo? A gente sabe que isso não funciona e nunca funcionaria aqui na Amazônia. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloque no post. A gente se encontra numa próxima aula. Um abraço para vocês. Até lá.